Olá, Marcela! Olá, Mafalda. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje não estamos aqui sozinhas, pois não, Marcela? Hoje não estamos aqui sozinhas, temos uma convidada muito especial, a doutora Carla Xavier Coelho, juiz de Direito no Tribunal de Família e Menores de Lisboa. E hoje trazemos aqui um tema completamente diferente do que temos trazido, mas sobre parentalidade. Estás a Exatamente. imaginar o que é, Mafalda? Sim, estou a imaginar, até porque tu tiveste a Já amabilidade de me partilhamos. fazer, já tinhas partilhado, e eu estou muito, muito curiosa com esta conversa. Doutora Carla Xavier, muito bom dia. Muito bom dia, doutora Mafalda, doutora Marcela. Muito obrigada pelo convite para estar aqui a falar sobre o tema que me é tão caro, que é o tema, penso que posso revelar, Sim, não é? pode revelar. É a questão, o tema da adoção e também o tema do apadrinhamento civil, de que eu e a doutora Marcela falámos previamente. Eu fui-me cruzando com a doutora Carla nos tribunais e fui sentindo aqui, de facto, que a adoção é um tema que tem um especial cuidado, os outros também, os outros naturalmente também, mas a adoção eu senti sempre que havia aqui um cuidado especial. Não estou enganada, ou estou, posso me ter enganado. Não se enganou, e creio que esse cuidado é não só meu, mas de todos os magistrados que trabalham nesta área, não é? Porque a decisão de colocar uma criança em condições de adotabilidade, não é? Através da medida de confiança judicial, medida de promoção e proteção, confiança judicial tendo em vista a adoção, isto agora já é a minha perspectiva, é a medida mais importante, mais grave, digamos assim, que o Tribunal de Família pode tomar, porque no fundo é cortar os laços da família biológica com aquela criança e procurar, depois num segundo momento, uma outra família para aquela criança, que será a sua família adotiva, não é? E portanto, naturalmente é uma decisão, que tem que ser muito ponderada e que de facto é daquelas decisões que nos pode deixar sem dormir. É a clássica decisão que deixa o juiz de família, sem dormir. Sim. Pois, eu fui de facto sentindo. Isto, já deu aí duas dicas, não é? Há dois momentos diferentes. Temos uma primeira fase nos processos de adoção, que é a confiança para a adoção, porque isto é um Sim. processo por si só longo, temos de dizer que é longo, ainda que por muita rapidez e muita celeridade que se queira dar ao processo, esse cuidado que o próprio legislador quis dar, que é que temos um primeiro momento da confiança para a adoção e depois então o processo em si mesmo da adoção. E às vezes é esta falta de consciência que existe aqui dois momentos que quem não conhece a lei não percebe que de facto estas duas fases, elas por si só demoram o seu tempo, certo, não é? É verdade, é verdade. A generalidade das crianças que são colocadas em situação de adotabilidade, tinham uma família biológica, que, quando elas nasceram, as recebeu, não é? Eu digo isto porque também há situações de crianças que, enfim, são deixadas na maternidade ou é desde logo, declarado que a família biológica não, os pais não a pretendem levar para casa, não é? E é para isso até que existe a possibilidade, no caso das mães, passado algum tempo sobre o parto, naturalmente, de declararem que entregam então a criança para a adoção. Mas ainda aí é preciso dizer que o tribunal tem a obrigação de procurar a família biológica alargada e tentar perceber se efetivamente aquela criança tem um tio, uma avó, enfim, qualquer outro familiar que a possa receber e cuidar dela. De qualquer modo, este tipo de situações que eu referi, na minha experiência, é muito limitado, porque o que normalmente acontece é que há de facto uma família biológica, e essa família tem o direito, que está consagrado na Constituição e na lei, de demonstrar que reúne as condições para receber a criança e, portanto, para satisfazer as suas necessidades, não só as necessidades básicas, mas também as necessidades afetivas e emocionais da criança. E, portanto,
naturalmente, isso leva um tempo, porque há um trabalho técnico que é feito pelas equipas, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, e esse trabalho é o resultado desse trabalho que depois é avaliado num debate judicial e é desse debate judicial, em que a doutora também já interveio na qualidade de juiz social, que o tribunal, juiz de direito e 2 juízes sociais, retiram depois a conclusão sobre se efetivamente aquela família biológica reúne condições para a criança lhe ser entregue ou se é aplicada uma medida que mais tarde, enfim, coloca a criança em condições de adotabilidade e que depois então, transitada em julgada a decisão, naturalmente, passamos para o segundo momento, que é o de encontrar uma família que se adeque àquela criança, onde aquela criança possa crescer e ser feliz, que é esse o grande objetivo, enfim, da adoção na atualidade, não é? Porque historicamente a adoção teve vários objetivos, como é sabido, mas hoje em dia o que se perspectiva, sobretudo, parece-me, é o direito à constituição de uma família, quer por parte de pessoas que ou não puderam ou não quiseram ter uma parentalidade biológica e por parte daquela criança a quem a família biológica não conseguiu suprir as necessidades e, portanto, que tem o direito, na minha perspectiva, tem esse direito de encontrar, ou que o Estado lhe encontre uma outra família. E isso leva efetivamente o seu tempo, porque às vezes não é bem. Sobretudo esta, eu penso que em relação à parte da promoção e proteção, há um certo desconhecimento do público em geral, posso estar enganada, mas do público, sobre o andamento dos processos de promoção e proteção e sobre o tempo que tem que se dar às pessoas, não é? Porque não é um tempo, como a doutora Marcela saberá, e talvez a doutora Mafalda também, não é um tempo matemático, no sentido estrito do termo, não é? Porque depois temos que ver se as coisas, se a família está a evoluir bem, se não está, se há adesão ao trabalho dos técnicos, se não há. Há momentos em que há mais adesão, há momentos em que há menos adesão. Aliás, eu diria que a grande questão do ponto de vista técnico e depois do ponto de vista jurídico é perceber quando se esgotaram as possibilidades de evolução. E, portanto, quando é que efetivamente é o momento de dizer este processo de promoção e proteção termina aqui. Vamos avançar para um outro projeto de vida que já não inclui a família biológica. E essa decisão, umas vezes é mais simples, outras vezes é mais complexa. Não é? Portanto, é muito difícil, se não impossível, fazer as coisas a regra e esquadro. Aqui a grande dificuldade, pois, é que o tempo das crianças, não é? Aquilo que para nós, a noção do tempo é completamente diferente, e o desenvolvimento de uma criança, e nós sabemos quanto mais tempo passa, e as crianças que estão em regime de acolhimento institucional, não é? A dificuldade que depois, num processo de adoção, temos que a própria criança, não é? Aceita a adoção. Eu já tive alguns processos e sinto isso, não é? Sinto que depois a própria criança vai se sentindo ela própria da instituição, não é? Quanto mais tempo nós temos, a criança institucionalizada, a dificuldade depois da criança se relacionar em família, fora da instituição, é sempre muito maior. Também sentiste nos processos que vai. O que eu sinto é que as crianças efetivamente querem uma família. E mesmo as crianças mais velhas verbalizam esse desejo. Naturalmente, uma pessoa que cresce numa instituição, concordo consigo que o tempo das crianças é aquilo que tem que efetivamente nortear este processo, porque as crianças crescendo numa instituição não é de facto a mesma coisa de crescer numa família, por muito boa que a instituição seja, por muito dedicados e esforçados que sejam os técnicos, não é a mesma dinâmica de uma família. Mas a percepção que eu tenho, e que há, enfim, uma certa dose de subjetividade, é que o desejo de ter uma família é tão grande que, sem prejuízo dos desafios que toda a parentalidade tem, não é? Quer a biológica, quer a não biológica, não é? Os pais sonham os filhos e depois os filhos são pessoas que por vezes são completamente diferentes daquilo que os pais são. Um pai muito desportivo, por exemplo, pode ter um filho que gosta de estar em casa a jogar jogos de vídeo e a ler e que detesta desporto, por exemplo, não é? E o pai sonhou ter um companheiro
para as atividades desportivas, não tem ali o seu companheiro. Portanto, isto para dizer que toda a parentalidade é uma caixinha de surpresas. E a adoção, naturalmente, as crianças trazem uma história, trazem uma bagagem, não é? Como se diz, e claro, quem as recebe tem que estar preparado para isso. Agora, a perspectiva que eu tenho, que eu vejo, é um grande desejo de pertença, que é feito na família, com o desejo de uma família, de ter outro pai e outra mãe, como às vezes os meninos dizem, eu quero outros pais, não é? Isso é fantástico, o que acabou de dizer, porque muitas das vezes eles não conseguem verbalizar em palavras, não é? Intuímos essa vontade da criança, mas às vezes eles nem sempre estão a dizer isto em palavras, não é? Nós sentimos que eles têm esse desejo de ser integrados na família, mas eles próprios vão pondo dificuldades quando verbalizam, mas a sua vontade é estar numa família. Eu julgo que sim, eu julgo que sim. Todas as crianças, na minha perspectiva profissional, daquilo que eu tenho encontrado, desejam encontrar uma família. Eu não tenho dúvida. É o sentimento de pertença, que no fundo é algo que todos nós, enquanto seres humanos, temos. E estas crianças não são diferentes, não é? Portanto, realmente, o facto de serem mais velhas, o que faz é que estas crianças, à medida que vão crescendo, têm um conhecimento do sistema que os outros meninos e as outras meninas que vivem em casa com os seus pais naturalmente não têm, não é? Claro. E portanto, e ainda bem para eles. E portanto, as crianças mais velhas às vezes questionam-se da possibilidade de encontrarem alguém, não é? Porque pensam, enfim, que se forem mais velhinhos será difícil encontrar quem os adote, mas felizmente também já vai havendo mudanças aí e já se vão encontrando pessoas que recebem como filhos crianças mais velhas, portanto, já não apenas os bebés de 2, 3, 4 anos, os meninos pequenos, não é? Mas também as crianças mais velhas já vão encontrando candidatos e já se vão encontrando com os candidatos. Portanto, também há esses finais, que não são finais, são finais na perspectiva do Inícios, não é? tribunal. Sim, sim, sim. Mas, de facto, aqui, como em quase tudo na vida, todo o fim é um novo caminho, não é um novo início. Portanto, o juiz fecha o processo, mas a vida continua lá fora, felizmente, não é? Uhum. É um encontro. Falávamos aqui dos candidatos. A nossa lei dá aqui a possibilidade, em termos de adoção, de adoções conjuntas e de adoções singulares, ou seja, o próprio candidato pode não ser, os candidatos à adoção podem não ser um casal, não é? Podemos ser uma pessoa singular. Uma curiosidade que eu tenho é se os tribunais vão dando preferência a casais ou a pessoas singulares, ou seja, a pessoas sozinhas. Bom, eu queria dizer o seguinte: o tribunal não dá preferências. E porquê? Porque essa também é uma outra questão que já tem a ver com o processo de adoção. Uhum. O trabalho do juiz conclui-se com o término, digamos assim, do processo de promoção e proteção, que na verdade é um processo, mesmo depois do debate judicial e da tomada da decisão, não é? Pelo juiz singular, pelo juiz de direito e os juízes sociais, esse processo vai continuar, porque o processo vai se manter em aberto até surgir um outro momento, que é o momento em que surge um projeto de adoção, certo? Isso vem fora Agora, do tribunal. fora do tribunal. Mais ainda, o juiz que decretou a confiança judicial para a adoção não é o juiz que vai decretar depois a adoção. A adoção é um processo autónomo. O que sucede é que o juiz que recebe o processo de adoção pede para, isto agora vou usar um termo jurídico que a doutora Marcela já bem conhece, a doutora Mafalda não sei se conhece, pede para a pensação, ou seja, pede o processo de promoção e proteção para ficar junto ao processo de adoção. Mas, portanto, não são o mesmo juiz, está bem? E, portanto, sobre essa questão que a doutora Marcela colocou, na verdade, quando o juiz recebe, quando o tribunal recebe o processo de adoção, os candidatos já foram escolhidos. Portanto, essa parte é tratada pelos serviços sociais, Segurança Social e, no caso de Lisboa, pela equipa da Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, o que o juiz recebe é um requerimento feito pelo candidato ou candidatos à adoção, dando nota de que a criança, de facto,
foi entregue, o que sucedeu ainda no âmbito da promoção e proteção, não é? Através da pré-confiança, e, portanto, que as coisas correram bem, portanto, a especificação da ligação emocional da criança àquele candidato, e é isso que depois o juiz vai avaliar, quer através do relatório social dos serviços, quer ouvindo os candidatos ou o candidato singular à adoção, e, sendo a criança maior de 12 anos, ouvindo a própria criança e depois ouvindo as testemunhas que são indicadas. No entanto, também direi que da percepção que tenho, não há preferências. O que eu vejo, o que eu tenho visto, pelo menos no Tribunal de Lisboa, são pessoas a adotarem singularmente e são pessoas a adotarem, portanto, casais a adotarem, está bem? Portanto, tenho visto um pouco de tudo para crianças de todas as idades. Portanto, diria assim em abstrato, pelo menos do sítio onde eu estou posicionada, não vejo que haja uma preferência. Sim, aqui na Grande Lisboa também sinto que já, pelo menos hoje, nos dias de hoje, já não é tão claro Uhum. esta diferenciação de tipo de constituições de famílias, embora vamos encontrando, eu tive, antes de vir para aqui, para a nossa conversa, tive a dar o olhinho, e os autores, nestas bibliografias mais antigas, diziam que havia uma clara preferência. Estava aqui a ler um livro do Dr. Jorge Duarte Pinheiro, Estudos de Direito da Família, que havia uma clara preferência. Eu também não tenho essa percepção nos tribunais do que nos chega desta clara preferência pelos casais. Também não sinto, pelo menos aqui nos tribunais da Grande Lisboa, que é aqueles que eu também trabalho. Também não sinto essa grande preferência. Ainda assim, acredito que em sede ainda de avaliação pelos técnicos, eles possam atender depois a características muito especiais de cada família, não é? Acredito que sim, que façam. Pois, isso acredito que sim, não é? Tem a ver, mas isso é uma questão diferente, isso é perceber, e isso é um trabalho técnico, efetivamente, perceber como é que uma determinada criança se pode integrar no núcleo familiar, não é? Seja ele constituído por uma só pessoa, portanto, uma parentalidade singular, seja em casal, tenha esse casal outros filhos já, ou seja um casal sem filhos. Portanto, isso é um trabalho que é feito pelos psicólogos, pelos assistentes sociais e tem também a ver, penso eu, com as expectativas que cada pessoa leva para cada candidato a adotante também leva para o seu projeto, não é? Uhum, uhum. Outra questão que eu acho que também é muitas vezes falada é a questão da idade das crianças. Existe a limitação dos 15 anos, mas a lei dá aqui um bocadinho mais do que isto, não é? Do que os 15 anos, que acho que às vezes as pessoas não têm bem esta ideia. Que a idade da criança pode ir além dos 15. Existem, obviamente, aqui critérios, verdade? Uhum. Sim, critérios que têm a ver também. É assim, o fundamental, parece-me, é perceber se estamos perante um projeto de adoção que é de facto benéfico para a criança ou jovem. E até tenho a ideia que essa limitação dos 15 anos vai desaparecer, uma vez que foi suscitada a questão da eventual inconstitucionalidade, e efetivamente, a mim pessoalmente, aquilo que me parece é que se a maioridade é atingida aos 18 anos, e isto é importante porque é a partir dos 18 anos que as crianças e jovens deixam de estar sujeitas às responsabilidades parentais, não é? Portanto, não se regula o exercício de responsabilidades parentais de pessoas com mais de 18, que fizeram 18 anos, não é? Então parece-me que faz todo o sentido que, cumpridos alguns critérios, naturalmente, que a adoção seja decretada até ao jovem ter atingido a maioridade. Parece-me que isso faz todo o sentido. Aliás, o apadrinhamento civil, se a memória não me falha, pode ser decretado até aos 18 anos. Não é? Portanto, faz todo o sentido. Eu penso que o que por vezes sucede é que vão surgindo, para já, efetivamente, a sociedade evolui muito rapidamente, não é? Nos tempos, eu não sei se foi sempre assim, mas agora dou por mim a pensar que efetivamente as coisas evoluem a uma velocidade estonteante, não é? Não sei, se calhar há 100 anos o meu colega juiz achava a mesma coisa, não faço ideia, pronto. Mas efetivamente, essa evolução social, que é de facto muito rápida, aliada ao facto de fazerem às vezes mudanças legislativas circunscritas a um ou outro ponto,
depois às vezes cria algumas dificuldades ao nível da congruência, mas também, como disse a doutora Marcela e bem, isso não é um fator decisivo, porque efetivamente o tribunal, aquilo que tem que procurar é, sobretudo numa jurisdição voluntária, o que é o superior interesse daquela criança ou daquele jovem e, ainda obviamente no respeito pelos limites da lei, mas procurar a solução que é melhor. E, portanto, eu diria que com o tempo, aliás, como digo, tenho ideia que já foi pelo menos levada à Assembleia da República essa proposta de alteração do limite dos 18 anos, dos 15 anos. Nos E 15. recordo-me de se discutir muito a eventual inconstitucionalidade, e penso que isso é uma questão que estará já ultrapassada. Ponto é que depois surjam candidatos para adotar essas crianças. E também já vão Exato. surgindo alguns, devo dizer. Sim, Isso é muito bom. porque às vezes entre irmãos, não é? Porque há irmãos mais velhos, há crianças mais Sim, novas e sim, temos sim, esse sim, tipo sim, também sim. de adoção, porque temos pessoas que adotam depois também irmãos que vêm, 2, 3 irmãos, não é? Vamos Sim, entender. há a adoção das fratrias, desde logo, não é? Portanto, esses conjuntos, 2, 3, 4 irmãos, às vezes. E depois também há outra questão, não é? Porque a adoção implica também o respeito pela história de vida da criança, lá está. E uma coisa é adotar uma criança de 1 ano, por exemplo, outra coisa é adotar uma criança de 8 ou 9 anos. Ela poderá ter irmãos, efetivamente, e ainda que esses irmãos não sejam adotados, não pode deixar de se respeitar o afeto que existe entre os irmãos. E, portanto, nessa medida, e isso também é uma preocupação que vejo que os serviços sociais têm tido, que efetivamente esta ligação entre os irmãos, quando um é adotado, ou são adotados por famílias diferentes, por exemplo, não é? Também pode suceder isso, mas que se mantenha a ligação afetiva que existia, efetivamente. Portanto, isto tudo porque, como bem sabemos, vou dizer aqui uma verdade lá para a Alice, as crianças não são objetos, não é? Portanto, não são uma mercadoria que se vai buscar e que se integra no seio de uma família. As crianças, como digo, têm uma história. E essa história tem que ser respeitada pelo tribunal, pelos serviços sociais e pelas pessoas que as adotam, certo? Verdade. E às vezes também temos candidatos adotantes muito bem intencionados, mas que vêm também com ideias muito idealizadas, não é? Das suas crianças, não é? Nós também vamos percebendo isso, que às vezes vêm com esta ideia de parentalidade muito idealizada. Sim, eu já não encontro tanto essas pessoas, porque por regra essas pessoas, as pessoas que eu ouço no âmbito dos processos de adoção, já têm consigo as crianças, já fizeram todo um caminho, mas eu penso que acontece aos candidatos à adoção o mesmo que às pessoas que desejam muito ter filhos biológicos. Há sempre um lado de sonho, de idealizar, e depois há a pessoa real, não é? E nós temos que aprender a conhecer e a respeitar e a amar aquela pessoa ideal. Aquela pessoa que não é ideal, mas que é ideal porque é real, é isso que eu queria dizer. Depois não queremos que fosse de outra maneira, não é? Mas eu acho que sim, que há um sonho muito grande. ah, Muitas vezes, enfim, no nosso país, daquilo que vejo, a adoção continua a ser, sobretudo, um caminho para quem não conseguiu ter filhos biológicos, embora já surjam outras situações, até de pessoas que têm filhos biológicos e depois também querem adotar, mas de facto há ali um luto que tem que ser feito, não é? No caso da infertilidade, ou enfim, de um determinado projeto familiar que possa não ter acontecido, e depois é o abrir os braços para, para aquela outra criança que surge, e posso lhe dizer que é dos momentos mais gratificantes na vida de um juiz. Eu até lhe direi, claro que a sentença da adoção é sempre uma sentença feliz, sempre. É bom. Mas até o momento em que nós vemos, que recebemos a notícia no processo de promoção e proteção de que aquela criança tem uma família e, portanto, vai ser adotada, sobretudo até quando são crianças mais velhas, lá está. Sempre, mas sobretudo as crianças mais velhas, é um momento de realização profissional, é um momento de sentir que efetivamente se teve ali um pequeno papel na vida de uma pessoa e que vai ser um papel para a conduzir para uma vida melhor, para um projeto melhor, não é? E portanto esse é um momento
de felicidade. Também, pelo menos eu sinto como um momento de felicidade, não é? Que efetivamente aquela criança vai encontrar uns pais, ou um pai, ou uma mãe, ou 2 pais, ou 2 mães. Vai encontrar uma família, não é? E isso é muito bom. Uhum. Mesmo, subscrevo para baixo. É muito bom, muito bom. Há pouco falava do apadrinhamento civil. Sim, o apadrinhamento civil é uma figura, que já não é muito recente, não é? Mas que me parece que talvez não seja muito conhecida. Embora eu também tenha a sensação de que, a sensação não, tenho a percepção de que é de facto uma figura, que foi buscar algo que está na raiz da vida portuguesa, porque todos nós conhecemos, sobretudo nas gerações mais antigas, não é? Mas conhecemos aquele tio ou aquele primo que foi criado por uma pessoa que não eram os seus pais, mas que estava a viver com uma tia que não tinha filhos, ou com os primos que não tinham filhos, ou enfim, com algumas pessoas que, tendo filhos, tinham um pouco mais de meios económicos e, portanto, podiam sustentar esta criança. E o apadrinhamento, e falava-se muitas vezes os padrinhos, não é? Os padrinhos ou a madrinha, é isso. E de facto, a figura do apadrinhamento civil aproveita essa vivência, e dá-lhe aqui uma nova roupagem, permitindo não só que algumas crianças, sejam apadrinhadas por pessoas da sua família alargada ou, em alternativa, do seu meio social, às vezes um vizinho, um professor, mas também permite que haja famílias, e quando utilizo famílias no termo mais amplo possível, não é? Portanto, que se possam candidatar a ser padrinhos civis e receberem uma criança que, na verdade, se vai integrar no seu agregado familiar, não com os vínculos da adoção, que são vínculos de filiação, mas que de facto também vai ter por esta via uma família. E acho que é uma figura que é muito interessante, tem muitas potencialidades. Infelizmente, não há tantos candidatos ao apadrinhamento civil, pelo que me dizem os serviços sociais, e na verdade eu também vejo na minha experiência profissional que não há assim tantos processos de apadrinhamento civil, mas a verdade é que também são uma solução, uma forma de dar às crianças uma família estruturada, não é? Um ambiente seguro e harmonioso para crescerem, mantendo ainda o laço com a família biológica, designadamente para visitas e situações assim, mais pontuais, não é? Mas também é uma figura que eu acho que faria muito sentido ser mais explorada, não é? Porque tem muito potencial. Concordo. Potencial. Já me chegou aqui há tempos uma questão do apadrinhamento civil, que é, e eu pergunto se ela chega a tribunal, mas se calhar já fui adiantando que não tanto assim, que é as regulações perante as separações, perante os divórcios, depois de casais que se aventuraram no apadrinhamento civil, se depois temos que pedir a regulação das responsabilidades parentais. Se tem recebido após separação? Não, nunca Não. recebi, nunca Ok. recebi essa questão. Lá está, o direito é um mundo inesgotável, vão sempre a surgir questões, mas nunca tive São esse poucas tópico, as confesso. famílias, não é? Porque na verdade não temos assim tantas famílias, Não, não, infelizmente. Gostaria de infelizmente. ver mais apadrinhamentos. Acho que é, como digo, um instituto eh, que pode fazer a diferença na vida das crianças, efetivamente, e ao mesmo tempo, embora as crianças efetivamente se integrem na família, na família que os acolhe, que os recebe, por outro lado, permite manter os laços com a família biológica enfim, uma certa autonomia em relação, enfim, à realidade da família acolhedora ou acolhente, não Mas é? prevendo aqui cuidados que a família biológica não consegue suprir, não é? Exato, 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 exato. A questão é sempre essa, não é? A questão é sempre, aliás, o que tem sucedido, tenho visto alguns apadrinhamentos familiares que são feitos por pessoas que vão à procura de uma criança, por exemplo, pessoas que já têm filhos biológicos e, portanto, nessa parte já têm o seu projeto, mas que sentem que faz sentido ter mais uma criança. Algumas pessoas avançam para uma candidatura à adoção, outras avançam para a figura do apadrinhamento civil e procuram uma criança que se vai integrar na sua família, que faz parte, está lá todos os dias, vai à escola com os filhos, vai de férias, está presente sempre, com a diferença de que efetivamente tem a sua família biológica, que visita de vez em quando, em termos que depois são acordados entre a família que faz o apadrinhamento civil
e a família biológica, com o apoio dos serviços sociais, naturalmente, mas a expectativa é sempre que depois este projeto se autonomize, sem passar pelo tribunal, nem pelos serviços, sem prejuízo, pronto, de um ou outro apoio que possa ser necessário pontualmente, não é? Mas, no fundo, a ideia não é as pessoas criarem uma relação com os serviços sociais ou com o tribunal, é criarem a relação com a criança e depois com a família biológica dela, no âmbito do direito de visita. Uhum. Mafalda, conheces muitas famílias de apadrinhamento civil? Não conheço. Conheço uma família de acolhimento Sim. muito próxima e é lindíssimo ver o processo e a dedicação que as pessoas põem no projeto, ainda que transitoriamente, mas com poderem participar num projeto de vida para uma criança e fazer essa ponte, essa fase de transição entre uma coisa e outra, não é? Com os custos às vezes emocionais que tem, não só quando se recebe a criança, como depois quando a vê partir, não é? Aquele misto de alegria e tristeza, não é? Achei piada a doutora Carla estar a fazer aqui uma série de pontos e procurando as semelhanças entre o que é uma família ou uma parentalidade biológica e uma parentalidade daqui da adoção, mas afetiva, diríamos, não é? E falou também disto dos nossos filhos idealizados, sejam filhos biológicos, sejam filhos não biológicos, mas os filhos idealizados. Também há aqui, eu acho que um outro processo que às vezes acontece, que é o nosso papel de mãe ou de pai também é idealizado e que depois na realidade sofre ali uns abanões e nos faz também questionar a nossa autoimagem, a perspectiva que tínhamos do que seria a parentalidade. Portanto, não só os filhos são idealizados, como nós nos idealizamos a nós como pais, como a própria experiência às vezes é idealizada. Sim. Sim, eu acho que é um clássico, não é? Todos nós passamos por isso, temos uma determinada ideia e até pensamos quando somos filhos, eu nunca vou dizer isto ao meu filho, eu nunca vou dizer aquilo, e depois damos por nós, enquanto adulto, a falar com uma criança e a dizer exatamente aquilo que dizíamos que nunca sairia das nossas bocas, não é? E às vezes sai. E portanto, isso é até um momento, enfim, lá está, em que nos questionamos a nós próprios, não é? Parece-me que hoje em dia, daquilo que observo, há uma grande idealização dos nossos papéis sociais, não é? Também um pouco trazida pelas próprias redes sociais, um bocado aquela ideia de que estamos sempre a fazer programas ótimos e temos muita, muita paciência para explicar 10 vezes à criança como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam, e quando nós estamos no nosso dia a dia, não é? Nós que nos imaginamos de uma determinada maneira e que queremos também corresponder a um determinado modelo, que se calhar não é tão modelo quanto isso, porque é uma coisa feita para a câmara, não é? E, portanto, não é uma coisa tão real quanto isso, mas não há dúvidas que na parentalidade, como na conjugalidade, como em todas as dimensões da nossa vida, nós temos não só aquilo que nós idealizamos, mas e que já é muito, não é? Muitas vezes, não é? Porque ninguém se vai idealizar, digamos que suficiente, não é? Nós idealizamos sempre muito bons, não é? Ninguém vai aspirar, eu Ser serei o mediano, suficiente. Sou serei mediano, eu mediana. serei mediano, não é? Pronto. Mas para além disso, depois também há a imagem social, não é? Eu penso que nessa perspectiva parece-me que a nossa geração, eu acho que nós devemos ter mais ou menos a mesma idade, por aí, eu acho que a nossa geração tem uma coisa que eu tenho pensado que é muito positiva, que é uma capacidade de falar sobre o lado menos positivo das coisas, não é? Mesmo da parentalidade, eu já ouço alguns progenitores, pais e mães, falarem sobre o cansaço, sobre as dificuldades, às vezes sem rede de apoio formal ou informal, de fazer face a tudo aquilo que hoje é pedido. E, portanto, acho que há uma certa honestidade que vai existindo, pelo menos à minha volta, sinto isso, e que é muito positiva, não é? Porque efetivamente quase que parece que todos nós, há crianças idealizadas, pais idealizados. Também vejo, isto já não é bem o tópico do podcast, mas às vezes penso, por exemplo, crianças que ocupam demasiado tempo na escola, em atividades extracurriculares, e às vezes dou por mim a pensar, mas quando é que estas crianças se podem aborrecer, entediar, não é? Porque o tédio também é importante, não é? O tédio é aquilo que depois
faz com que a nossa imaginação comece a funcionar, não é? Se nós nunca temos tédio, nunca podemos ir aos nossos recursos interiores. Portanto, isto, no fundo, saindo aqui um bocado do podcast, digo eu ou não, mas no fundo dizer isto, não é? Que essa idealização, de facto, respondendo à questão da doutora Mafalda, eu acho que todos nós a temos. É reforçado hoje em dia por contributos, inputs, como se diria, das redes sociais, que nem sempre serão talvez os mais saudáveis, e pela velocidade a que nós vivemos e a exigência, não é? E agora tenho que falar inglês e francês e alemão, e tocar violino, e sapateado, e andar a cavalo, fazer todas estas coisas que causam alguma frustração. Por um lado, se calhar aos progenitores que não têm meios económicos ou hum, sequer tipo de vida para levar as crianças a estas atividades todas, e por outro lado está-se a privar as crianças daquilo que me parece também muito importante, e estamos a privar a todos nós, do tédio, não é? Daquele momento em que nós estamos a fazer absolutamente nada, e isso é tão bom, quando andamos a correr de um lado para o outro todos os dias, é tão bom não ter nada para fazer e pensar, se calhar estou um bocado aborrecida agora aqui, se calhar agora aqui estou a sentir o tédio. Sim, e o tédio, além de dar essa oportunidade que a doutora Carla estava a falar, de mergulharmos mais para dentro, não é? E procurar dentro de nós recursos de nos entreter, de pensar, enfim, também traz outra coisa muito importante para o desenvolvimento de todas as pessoas. Nós hoje já sabemos que o desenvolvimento humano não para quando chegamos a adultos, sabemos que o desenvolvimento humano continua pela nossa vida fora, assim queiramos nós continuar a crescer e a Sim, amadurecer com a vida e com o que nos vai acontecendo. Também permite uma outra oportunidade super importante, que é irmos buscar a força motriz dentro de nós para gerar atividade, em vez de ser a atividade a puxar por nós, não é? Uma agenda que está permanentemente a puxar por nós e nós, em piloto automático, vamos correspondendo àquilo, muitas vezes sem sequer a presença emocional suficiente para é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero aprender, é isto que eu quero fazer. Vou só, é porque é para cumprir, estou a cumprir e não preciso de me mobilizar propriamente para ir, para fazer acontecer. E as crianças muitas vezes, quando têm essas agendas apertadas, não é? Perdem esse motor dentro de si, porque ele desliga para andar a cumprir o que alguém está a fazer acontecer e a criança perde essa, essa capacidade de se mobilizar para as coisas. E então fica muito ali à mercê da vontade do que os outros vão impondo e vão exigindo e vão querendo e procura pouco quem é, no fundo, no meio daquilo tudo, o sim, que é que eu quero. sim. No fundo, Sim. para as crianças como para nós adultos, não é? Parece que estamos sempre a reagir e não a agir, não é? E isso é Exato. importante, sermos É. nós capazes de perceber para onde é que vamos, o que é que queremos fazer, como é que queremos ocupar o tempo, e isso eu acho que é vital para qualquer ser humano, seja criança, seja adulto. Portanto, eu acho sempre que o tempo sem fazer nada é um tempo precioso. Uhum, sim. Embora Estar. muito contra a corrente destes nossos tempos, que é suposto a pessoa estar sempre a fazer coisas, Sim, não é? sim. Se a É. pessoa diz: "Ai, o que é que fizeste este fim de semana?" "Nada." Sim, mas nada como? Nada, absolutamente nada. Foi maravilhoso, Pois, não mas é é? pouco produtivo e a produtividade ainda é uma referência muito importante para a maior parte das pessoas, não é? Eu não sei se será pouco produtivo, eu E, diria que é uma pois, produtividade diferente. Aí totalmente, é que está, não exato, é? exato, Não é? exato, exato. Mas Mas é não é no isso. imediato, e estamos assim ainda um bocadinho muito no Sim, imediato. Eu também estava, enquanto vos estava a ouvir, estava a lembrar-me de uns autores que eu tenho estado agora a ler um livro deles que falam de um assunto que eu acho bastante interessante e que pode ser polémico, mas eu vou trazer aqui e acho que hum, podemos abraçar essa polémica. Eles dizem que todas as crianças, no fundo, são adotadas, mesmo as biológicas. Ou seja, há um momento em que não é só por termos engravidado ou gerado um filho que só por si vamos ser pais e sentirmos pais ou mães. Há um momento qualquer nesse período entre sabermos que vai nascer uma criança, não é? Que produzimos um filho, que geramos um filho, e um momento em que conscientemente, de forma voluntária, decidimos abraçar a responsabilidade de criar essa criança. E então, numas pessoas é de forma muito mais consciente do que noutras, numa é de uma forma muito precoce. Às vezes o bebê ainda nem nasceu, já se tem uma aliança e um viver daquela maternidade ou parentalidade muito fortes, e outras vezes já o bebê nasceu, já passado algumas semanas, algumas pessoas levam até alguns meses para conseguir chegar a esse momento.
E daí também lembrei-me, como estávamos aqui a falar, falava-se muito do amor à primeira vista, hoje sabe-se que não é bem assim. Há pais que levam mais tempo a ter, e não quer dizer que sejam menos bons pais ou que amem menos os seus filhos. É mesmo uma questão deste todo este processo. Por um lado é muito social, por outro lado é muito biológico, muito hormonal, muito relacional, também tem a ver com as oportunidades na relação e da Uhum. disponibilidade para a relação. E então eles dizem que todas as crianças, mesmo as biológicas, de facto passam por um processo de adoção emocional e cognitivo dos pais. Sim, eu acho que faz sentido, não é? Porque nós temos que acolher e receber, porque como disse bem, a maternidade ou a paternidade não são apenas factos biológicos, não é? Há depois todo um processo que tem a ver com a adequação da nossa vida, do nosso estado emocional, a receber aquele novo membro na família, não é? O que eu acho também é que o ser humano, todos nós temos muita necessidade de idealização e de histórias. Ainda há uns dias li um livro que não tem nada a ver com direito, devo dizer. Li um livro que me foi recomendado por uma adolescente e eu acho que isso faz parte do meu trabalho de casa, digamos assim, estar a par minimamente do que o meu público ah, lê e ouve e vê, não é? Embora às vezes seja um bocado difícil apanhar as referências todas, mas estava a ler uma história que se chama, tem uma saga, que são vários livros. O primeiro chama-se Corte de Espinhos e Rosas. Não sei se as autoras já leram alguma vez. Foi-me recomendado por uma adolescente que eu muito estimo, fiquei muito bem impressionada com ela, então pensei, é mesmo isto que eu vou ler nas férias da Páscoa. E lembrei-me agora disso porquê? Porque, na verdade, é um livro que assenta na idealização. É um bocado um reescrever da Bela e o Monstro, à luz, enfim, dos tempos que vivemos, portanto, já com uma perspectiva muito mais feminista e muito mais inclusiva do que aquela da Bela e o Monstro inicialmente, não é? Mas, no fundo, para dizer que, indo ao encontro do que a doutora Marcela está a dizer, há uma grande idealização da conjugalidade, da história do amor à primeira vista, que às vezes é confirmado porque temos a sorte de nos entendermos bem com a pessoa que nos impressionou à primeira vista. E por isso é que diz, ai, logo que olhei para ele, soube, estava ali o meu destino. Mas, na verdade, foi também uma questão de alia, não é? Não é o alia processual desta vez, mas é o alia da vida, o alia existencial, não é? Mas a verdade é que todas estas histórias, todas estas coisas que nós vamos ouvindo desde crianças e que no fundo até formam o nosso inconsciente, não é? E tudo isto é muito idealizado. A, a conjugalidade, como disse, a paternidade, a maternidade, todas essas coisas são muito idealizadas. E depois, hum, às vezes, há de facto, e como digo, acho que a nossa geração aí talvez tenha essa mais-valia, uma certa desconstrução da idealização e perceber e dizer que efetivamente há momentos em que é difícil estar, não é? E que não são de todo como foram idealizados. Nós às vezes vemos pessoas, por exemplo, que acabaram de ter um bebê e aparecem sorridentes e maquilhadas, não é? Isso causa hoje em dia já muita polémica, porque qualquer pessoa que tenha um bebê ou que conheça alguém que teve um bebê sabe que não é assim que se sai da maternidade e sabe que não é assim que se está em casa nos primeiros meses em que um bebé está inteiramente dependente, enfim, de quem dele cuida, vou dizer os pais, por ser, enfim, a situação mais comum, e sabemos, portanto, que as pessoas não andam maquilhadas e de saltos altos e de vestido de gala enquanto preparam a papa ou mudam as fraldas, não é? E, portanto, há toda essa desidealização que tem que ser feita sem se perder o encantamento, porque o afeto existe, os laços existem, os momentos de alma cheia, digamos assim, existem e existem nas relações humanas, não é? Mas é como disse, há uma preparação, ou melhor, por maior que seja a preparação, é sempre, não diria um choque, mas é sempre um momento de adaptação a um mundo que nós não conhecíamos, não é? É a mesma coisa para todos nós na nossa atividade profissional, por mais entusiasmados, mais empenhados, quando chegamos ao local de trabalho pela primeira vez, eu falo por mim, a primeira vez que presidia uma audiência de julgamento, apesar de toda a preparação, estava quase sem conseguir respirar, não é? Estava ali, e acho que é assim para toda a gente, não é? Todos nós, quando estamos pela primeira vez a fazer aquilo que amamos, e até às vezes depois da primeira vez, não é? Às vezes também temos aqueles momentos, lá está, que estamos ali tão bem, está tudo a fluir tão bem, a correr tão bem,
quase que parece um sonho, não é? Porque, pronto, são aqueles momentos de espanto e de. Pronto, agora saí um bocado do tópico, já estou a ver, porque o tópico era a questão da adoção e da adoção que todas as crianças passam. Sim, eu não conheço esses autores, mas percebo a ideia, não é? De um bocado do acolhimento, do receber, do aceitar aquela criança e aquela criança aceitar aqueles pais também, coisa que, à medida que vão crescendo, se vai tornando mais evidente, não é? Porque vão se autonomizando e ganhando as suas próprias opiniões até chegar à adolescência, onde o que não falta são opiniões, naturalmente. Sim. Eu acho que não fugiu do tópico na medida em que, de facto, estas relações parentais e filiais têm muito disso, não é? De espanto, Sim, de paixão, de deslumbramento e às vezes de decepção, de dor, de angústia, de medo, e que temos esses dois lados muito nas relações. Tal como essa questão que falou também, que eu acho muito interessante, de os pais terem que aceitar os filhos, mas também os filhos terem que aceitar os pais, sobretudo sim, mais tarde, não é? E uma outra coisa que é fundamental nestas relações, lá está, não é só biologicamente, é também depois relacionalmente, que é a segurança e a confiança. E que, conforme os filhos vão crescendo, é importante que vão conseguindo estabelecer confiança ou restabelecer a confiança e a aliança com os seus pais, para se poderem deixar cuidar e guiar também pelos seus pais. Há muitas crianças que, por força das vivências que tiveram no seio da sua família, desacreditam nos adultos, desacreditam no potencial e na capacidade dos adultos cuidarem delas e tomarem conta delas. E depois, e por isso, não se deixam guiar, não se deixam orientar, não se deixam cuidar. E começa a haver atritos, às vezes, e problemas graves na sim, relação, e que pode trazer problemas de comportamento e de integração social, também eles muito graves, não é? Então a importância disto, neste crescimento, os próprios pais conseguirem, por um lado, reverem-se a si próprios no seu papel, porque é um papel que está sempre a ser chamado a ser mudado. Uma criança de 1 ano precisa da mãe e do pai de uma maneira diferente de uma criança de 5 anos, que precisa da mãe e do pai de uma maneira diferente, ou dos dois pais ou das duas mães, já sabemos, ou só do pai ou só da mãe. De maneira diferente aos 10, aos 12 e aos 18. Estão sempre a pedir coisas diferentes, estão sempre a precisar de coisas diferentes. E nós temos que nos ir reformatando no nosso papel de mãe e no nosso papel de pai. Então, termos essa capacidade de fazer esse ajuste, por um lado. Por outro lado, conseguirmos também ir olhando para os nossos filhos, sejam filhos a fazerem esse movimento. E no meio disto, manter a confiança de que, haja o que houver, estamos aqui uns para os outros. E às vezes eu vou fazer disparates, às vezes eu vou cometer erros. E isso não vai pôr em causa tudo o resto, porque eu vou conseguir fazer a reparação. Tu vais perceber que, haja o que houver, eu estou aqui para ti. E então, eu acho que toda esta dinâmica pode se tornar complexa e menos saudável se não tivermos esta capacidade de nos ir refletindo com as tais pausas, de nos ir reformulando com a tal capacidade de, ok, nós não somos feitos de pedra, nós não fomos esculpidos à mão, portanto uhum, somos matéria, estamos a mudar, vamos em mudança. Então, conseguir fazer este movimento, que também agora fazendo aqui a ponte, bate certo com o que a doutora Carla estava aqui a dizer, que achei lindo, de, olha, vou ter que manter as referências com o meu público. Parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver, que é, eu quero continuar a conhecer-te, ok. eu quero continuar a saber quem tu vais sendo, não é? E, Sim, sim, eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que agora, quando a doutora Mafalda falou na questão dos disparates e de cruzar as linhas, eu acho que uma das questões é as crianças, falando aqui das crianças que são adotadas, há sempre um momento de teste, não é? E o teste para essas crianças muitas vezes é uma forma delas perceberem que aquela pessoa as ama incondicionalmente. Porque uma das coisas que me parece muito importante, com as crianças que são acolhidas nas instituições, sobretudo as mais velhas, porque as mais pequenas não têm essa percepção, não é? Por força, enfim, da sua fase de desenvolvimento. Mas é muito importante as crianças compreenderem que não vão para casas de acolhimento porque se portaram mal. Por exemplo, essa é uma preocupação que eu tenho, eu e outros colegas, estou aqui a falar por mim, porque não tenho procuração para falar por eles, mas, enfim, penso que farão a mesma coisa e terão as mesmas preocupações. É quando é uma criança já, enfim, com outra capacidade de conhecimento, que é deslocada da sua família biológica para uma casa de acolhimento, que se perceba, que ela compreenda, e também aqui um momento difícil na vida também de um juiz, explicar isto a uma criança, sem também
destruir a imagem da sua família biológica, não é? Porque é aqui um equilíbrio. O ponto importante é perceber, a criança perceber que não vai para a casa de acolhimento como castigo ou porque se portou mal. Vai para aquela casa para ser protegido enquanto a família se reestrutura, aprende novas técnicas de parentalidade positiva, não é? E, portanto, isto é um momento também difícil para um magistrado, para um juiz, pelo menos na minha experiência, mas que é necessário. Depois de um outro capítulo, e entrando também no que a doutora Mafalda refere, claro que é muito importante que as crianças compreendam, todas elas, todas, qualquer que seja a filiação, que o facto de testarem os limites do adulto não faz com que deixem de ser amadas, mas que os limites existem. E, portanto, os limites são impostos. Porquê? Como eu gosto sempre costumo explicar, há um motivo para existir uma figura que é a regulação do exercício das responsabilidades parentais. Isso resulta da lei entender que até aos 18 anos, e sempre também com um grau de autonomia, porque como a doutora Mafalda disse bem, e a lei tem isso em atenção, uma coisa é ter 5 anos, outra coisa é ter 16. Aos 16, por exemplo, já se é penalmente responsável, não é? Portanto, há um grau de autonomia e não se ouve um jovem com 17 anos. Ouve-se também com atenção e com respeito uma criança de 7 ou 8 anos, mas se tudo estiver a correr normalmente, o jovem de 17 anos terá mais maturidade do que um de 7 ou 8. À partida será assim, não é? E, portanto, isto para dizer, e voltando à questão que eu estava a dizer, efetivamente é importante perceber que há uma regulação do exercício das responsabilidades parentais, porque efetivamente, até aos 18 anos, a lei diz que nós estamos, não estamos preparados para estar autónomos na sociedade e, portanto, precisamos de alguém que nos guie, que nos oriente, que tome algumas decisões por nós ou que nos ajude a tomar determinadas decisões. Esse alguém, tendencialmente, são os pais, não é? E, portanto, quando os jovens são ouvidos ou quando fazem uma asneira, como disse a doutora Mafalda, é importante perceber que, ainda que no modelo democrático e dialogante, no final, alguém vai ter que tomar essa decisão, uma decisão, e essa decisão pertence aos pais. Ou, se não se entenderem, pertencerá ao tribunal discutida a causa junto dos pais. Mas isso é muito importante, de facto, o perceber, tudo bem, testar limites não põe em causa os afetos, mas os limites existem, não foram estabelecidos aleatoriamente, não foi acordei de manhã e hoje vai ser assim, amanhã logo se vê, são limites claros e têm que ser cumpridos. Como nós adultos, não é? Somos autónomos, independentes, mas a verdade é que a nossa ação tem limites todos os dias, não é? Não posso entrar numa loja, tirar uma coisa que não me pertence e sair sem pagar, isso tem consequências. Portanto, os limites existem para toda a gente. Para as crianças, existe uma regulação das responsabilidades parentais que, na verdade, é composta de direitos das crianças e direitos dos pais, sendo certo, parece-me, da leitura que faço da lei, que não há nenhum direito dos progenitores que não seja, na verdade, um dever dos progenitores. E isso é uma coisa que é muito importante também perceber, não é? Precisamente porque não estamos a falar de um poder aleatório, de um autoritarismo, estamos a falar da responsabilidade imensa que a lei reconhece, que é guiar uma pessoa desde o momento em que ela nos é entregue, seja através do parto, não é? Portanto, de uma filiação biológica, seja através de uma adoção, e também de um apadrinhamento civil, em que a criança também está de facto integrada no meio familiar, e, portanto, desde o momento em que ela nos é entregue até o momento em que fez 18 anos, e depois também continua, não é? Mas já com outros contornos, mas pelo menos até aos 18 anos há esse reconhecimento da lei, dessa orientação, desse poder dever de orientação. Poder de ver. Sim. Não é? Uma vetusta expressão jurídica, não é, É doutora Marcela? O poder verdade, dever, os poderes de não é? ver, é Os verdade. poderes deveres. É isso, na verdade, o pai tem um direito, não, o pai tem o dever. Os direitos dos progenitores, na minha perspectiva, da leitura que faço da lei, correspondem a deveres que os progenitores têm para com as crianças.
não é? E que são analisados nessa perspectiva pelo tribunal. Sim, sim. E por acaso aqui, só acrescentando, em vários processos já ouvi a doutora Carla, quando os pais remetem para a responsabilidade dos filhos e dizem, mas o meu filho, a minha filha, e a doutora Carla costuma dizer, sim, já sabemos o que os seus filhos pensam, mas agora são os pais que têm de decidir. Chama muito a atenção da responsabilidade, É muito vinca bem. importante. É muito importante, parece-me a mim, de facto. Claro que estamos a falar de modelos familiares, que são democráticos e onde as crianças de facto são ouvidas, e ainda bem que assim é, mas, nós podemos ouvir e receber e ponderar as razões, não é? E depois perceber se aquele é o melhor caminho ou se não é. Aliás, esse é o nosso dever, não é? Portanto, eu digo várias vezes isso aos progenitores, aos pais, tenho dito, e também isso tem sido para mim uma aprendizagem, não é? Porque o Tribunal de Família é como todas as experiências pelas quais nós passamos, mas o Tribunal de Família é uma aprendizagem e permite-nos, às vezes, até certas coisas que nós damos por adquiridas ou fazemos com uma certa naturalidade, depois repensá-las à luz do direito e pensar, mas isto aqui, afinal, está aqui neste artigo, e é desta maneira. Portanto, pessoalmente, eu gosto imenso de estar naquele tribunal, não é? E acho que é um tribunal que nos permite pensar muito sobre as pessoas e sobre o que nós somos como pessoas e rever, alterar algumas coisas ou tentar alterar, não é? Nem sempre se consegue, para, enfim, tentar fazer o melhor trabalho possível, não é? Dentro daquilo que são as minhas capacidades. Uhum. E como é que fica aqui nesta questão particular de crianças que são adotadas e que, portanto, têm isso na sua história, não é? Na construção da sua família, quando os pais se separam? Ah, estamos a falar É, de. é exatamente como as outras crianças. Portanto, aí sim, sem dúvida, terá que se fazer uma regulação do exercício das responsabilidades parentais. Não é? Se os pais se separam, tem que se regular as responsabilidades parentais. Uhum. E não há, ou é fantasia minha, será que há um especial cuidado a ter em crianças que, por já terem visto a sua estrutura familiar alterada, voltar a ver pela segunda vez a estrutura familiar alterada, se não requer aqui algum cuidado especial da parte dos pais que se estão a separar, de salvaguardar junto dos filhos essa tal segurança relacional que se vai manter independentemente dos pais se manterem juntos ou não. Será necessário um cuidado especial? Será que se deve tratar? Isto é mesmo uma pergunta de falta de experiência, não é? De tratar como se tratasse de uma circunstância familiar típica, típica no sentido biológico e comum, mais por aí, ou não, ou termos aqui mais cuidado ou mais atenção a estas crianças que já passaram por alterações da estrutura da família. É assim, eu penso que isso vai depender muito da criança, não é? E da sua história de vida. Para o tribunal, em termos de intervenção judicial, a intervenção será a mesma. Agora, também não é raro, e não me estou a referir especificamente a questões de regulação de responsabilidades parentais de crianças que são adotadas, mas já tenho verificado que não é raro que os pais recorram a psicólogos, enfim, para explicar que a separação não vai afetar a relação das crianças com os progenitores, que é uma separação entre os pais. Outros pais têm a capacidade, eles próprios, de explicarem isso sem necessidade de um apoio técnico. Portanto, isso dependerá, será uma decisão dos progenitores. Pois. Uhum. Eu gosto de lembrar os pais com quem trabalho que isto não basta nós conseguirmos dizer e ter o discurso adequado, porque é óbvio que a mensagem verbal que passamos às nossas crianças é muito importante para as ajudar a estruturar o pensamento e organizar a experiência, mas depois é importantíssima a congruência entre o que nós fazemos e como estamos com aquilo que dizemos. E às vezes também há um discurso idealizado e ajustado e cientificamente correto, pedagogicamente adequado, mas que depois a experiência da criança com a realidade não bate certo com aquilo que os pais vão verbalizando. Sim, a minha perspectiva é a seguinte, e isso eu às vezes também transmito na sala de audiências. As crianças compreendem tudo. Nós temos é que lhes explicar e agir em conformidade. Penso que uma criança consegue perceber
que o pai ou a mãe não pode estar com ela no sábado ou no domingo porque esteve doente ou porque teve que trabalhar. Agora, nós temos é que explicar. E eu diria, nós de facto vivemos um tempo em que se fala muito dos direitos das crianças e dos, enfim, da audição das crianças, e o fundamental, de facto, é o respeito, é olhar para as crianças, como elas são pessoas e tratá-las com o respeito inerente a qualquer pessoa. Eu se tenho um compromisso, se marco um encontro, se eu não posso ir, eu informo a pessoa que não posso ir. Então, se eu tinha combinado ou se estava previsto eu ir buscar o meu filho ou estar com o meu filho, se eu não posso ir, eu explico porque é que não posso ir. E as crianças compreendem isso tudo. Agora lá está, não se pode, na minha perspectiva, eu não sou psicóloga, mas enquanto ser humano, aquilo que eu penso é, nós não podemos ter esse discurso às vezes muito adequado, mas que depois sabemos que é vazio, não é? E esperar que as crianças o recebam acriticamente, porque uma criança, as crianças que eu ouço muitas vezes têm 7, 8 anos, a mais pequena que eu ouvi tinha 4 anos. As crianças sabem distinguir entre as pessoas que têm consistência e as que não têm consistência. Eles têm essa percepção, não é? E portanto, ah, se não se pode ir, então hoje em dia que há e-mails, há telemóveis, há tanta coisa para explicar porque é que eu não vou poder ir a este encontro que tínhamos marcado. É fundamental lidar com as crianças com respeito por elas enquanto pessoas. São talvez pessoas ainda em ponto pequeno, não é? Vão crescer. Ou melhor, elas em ponto pequeno não são, elas são pessoas, não é? Pessoas, ponto. Que estão em fase de crescimento, mas a explicação que eu lhes dou é a mesma que daria a um adulto, não é? Adequada à idade, adequada, enfim, à linguagem, para explicar. E às vezes parece-me que algumas pessoas não têm muito essa percepção, não é? E pensam que basta utilizarem, lá está, algumas expressões mais genéricas, às vezes até apanhadas do discurso público, não é? Que hoje em dia também está está muito presente uma certa psicologia, embora, enfim, numa vertente mais superficial, mas as pessoas às vezes apanham esses lampejos, digamos assim, no ar e depois utilizam-nas no seu discurso, mas depois não são consistentes. Lá está, não é? Se eu digo a uma pessoa, eu gosto muito de ti, mas depois marquei ir buscá-la no sábado, ou ir ter com ela no sábado e não apareço e não digo nada durante 15 dias, onde é que está aí que gosta muito de mim, ou que eu gosto muito dela? Não está, não é? Uma vez li uma frase, já há muitos anos, achei muito interessante essa frase. Um, Agora não sei se consigo inteiramente reproduzir, mas era qualquer coisa como: não há amor, há atos de amor. E eu acho que o amor é isso, é composto dos atos de amor, não é? Eu não preciso dizer a uma pessoa que a amo, o que eu preciso, também posso dizer, e é bonito ouvir, não é? Mas, sobretudo, demonstrar no dia a dia. E faço isso com afeto e com respeito, não é? E mostrando, no caso das crianças enfim, cujos pais se separaram, sejam elas adotadas, sejam filiação biológica, o que seja, mostrando que a relação é a mesma, alterada, porque agora já não estamos todos os. Enfim, dependerá do tipo de relação, mas a partir das crianças não estarão todos os dias com ambos os progenitores, mas que ambos os progenitores estão ali para elas todos os dias de forma diferente. Às vezes é um telefonema em vez de ser uma presença física, mas está lá. Sim, e Não é? que continua a haver espaço para o amor entre eles, ou seja, que a minha Claro, criança tem espaço e será bem recebida na expressão de amor pelo outro progenitor e que eu consigo receber isso também com tranquilidade e serenidade também, e também, também. também é muito importante, porque às vezes nós dizemos isto, não é? Eu amo-te, és a pessoa mais importante para mim, para os nossos filhos, mas depois não damos espaço aos outros afetos que ela tem por outras pessoas, porque achamos que, porque nos dói, porque nos custa, porque a nossa maturidade às vezes também ainda não está à altura de lidar com estas ambivalências que as relações trazem, não é? E depois aqui o nosso ego dorido acaba por nem sempre conseguir lidar bem com essas expressões. Sim, é importante evitar os conflitos de lealdade, não é? E, portanto, da parte das crianças, e, portanto, perceberem que podem gostar do pai, podem gostar da mãe, podem gostar das pessoas que, entretanto, entraram na vida do pai e da mãe,
e que isso não vai significar que do outro lado da trincheira, chamemos-lhe assim, vão considerar menos digno ou menos amado por conta disso, não é? É muito importante não haver esse conflito de lealdade. É um trabalho duro dos pais, mas a vida não é fácil, não é? É muito bonita, mas não é fácil. E, portanto, essa ilusão de que tudo é fácil e corre de forma fluida e que não, não implica sacrifício, não é verdadeira, não é? Eu acho que é muito importante também, lá está, mais uma vez saindo um bocadinho do podcast, mas enfim, ou não, mas depois logo verão, mas é muito importante também combater uma certa ideia de falsa facilidade da vida, porque há coisas na vida que são muito difíceis, não é? A questão da escola, por exemplo, também tem sido uma espécie de cavalo de batalha, porque há várias situações de absentismo escolar e é preciso que chegam a tribunal, e é preciso também perceber que nem tudo é fácil, nem tudo é divertido. Obviamente, todos nós já tivemos 15 ou 16 anos e nem sempre nos apeteceu ouvir o professor de matemática ou de fisicoquímica. Falo destes que a mim sempre foram os que me custaram mais a ouvir, para ser muito franca, mas claro que cada um terá as suas preferências e as suas preferências em sentido contrário, não é? Portanto, agora é preciso aceitar que nem tudo na vida é fácil e que muitas vezes, para conseguirmos uma coisa que nos dá prazer e nos dá orgulho, temos que passar por dificuldades, não é? Todos nós, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional. É assim, é assim. Já todos nós tivemos momentos na vida em que pensámos, mas porquê eu? Ou em que pensámos que íamos reagir de uma determinada maneira e depois contámos até 10 ao contrário, não é? 10, 9, tal, que é para dificultar ainda mais. E depois tivemos uma reação completamente diferente e muito mais ajustada. E a mesma coisa com estas coisas das crianças, não é? Se chega entusiasmado do fim de semana ou da semana que teve com o pai ou com a mãe e correu tudo bem, ainda bem, ainda bem. Que sorte que o filho ou a filha está bem, está equilibrado, está saudável. Que sorte que não somos chamados à escola porque, enfim, mordeu o colega ou porque respondeu mal ao professor. Que sorte! E se isso aconteceu, também estamos aqui para resolver, mas se não aconteceu, ainda melhor. É um pouco como. Esta frase é referida como sendo do Dalai Lama, mas como eu nunca ouvi o Dalai Lama dizer isto, tenho algumas dúvidas, mas já li várias vezes atribuída a ele, que diz que temos às vezes que sentir a felicidade de não ter uma dor de dentes. E eu acho que isso é verdadeiro, não é? Temos também a percepção de que o facto de não termos uma série de problemas é em si mesmo um motivo para estarmos contentes, porque podíamos ter, não é? Portanto, não termos é ótimo. Portanto, ainda bem que o outro progenitor procura um ambiente familiar agradável, ainda bem que o filho é bem acolhido quando vai à casa do pai ou da mãe, enfim, que tudo corre bem, longe de ser um motivo, lá está, para ficarmos a pensar, mas será que ele ou ela é melhor que eu? Será que é melhor que ele? Não, pensamos, ainda bem que há esta vertente, que há este lado e que tudo está a correr bem. Eu penso que há muitas pessoas que também já sentem isso, não é? Já intuem. Bom, penso que também com o trabalho de pessoas como as tutoras, que fazem este trabalho do divórcio consciente e tudo isso, que já há pessoas que vão perspectivando as coisas de uma forma mais construtiva, não é? Que o fim de uma relação é talvez o fim de um ciclo, enfim, mas que também se ganharam coisas, aprendeu-se, viveu-se, houve bons momentos, certamente, não é? E isso também tudo tem que ser valorizado. E também, como a doutora Carla disse no início, quase sempre, teve o cuidado de pôr o quase sempre, se não mesmo sempre, os fins trazem sempre novos inícios, é inevitável, não é? Ai, certamente, seguramente, não é? Seguramente. Cada criança é um novo início, não é? Sem Sim. dúvida alguma, não é? E é um privilégio fazer parte, seja a que título for, dessa história. No fundo, chegamos aqui em consenso que a adoção e o padrinhamento civil é uma parentalidade com os mesmos desafios que a parentalidade tradicional, Sem dúvida. biológica. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que deve ser encarada assim, não é? Deve ser encarada como mais uma forma de ser pai ou ser mãe. E, pelo menos as pessoas que vivenciam, a perspectiva que eu tenho é que efetivamente é assim. Aliás, como a doutora Marcela sabe, a doutora Mafalda não sei se tem essa percepção exata, mas precisamente um dos requisitos para a adoção ser decretada
é a verificação pelo juiz de que se estabeleceu uma filiação, uma relação de filiação, em tudo análoga à filiação biológica. Não é? Portanto, esse é o requisito-chave. Não é? Tem que lá estar. Muito bom. Eu gostei muito desta conversa, obrigada. Também eu, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui convosco e refletir um bocadinho sobre isto e falar um pouco sobre estas duas figuras. E é tudo, pela minha Nós é parte. que agradecemos. Nós é que Foi muito bom. agradecemos, doutora Carla. Foi um Obrigada. gosto. Votos de bom trabalho para vós também, designadamente neste projeto que têm da parentalidade consciente e não conjugal. Ok, muito obrigada, doutora Obrigada, Carla. doutora Obrigada Carla. também, obrigada. Podes contribuir ativamente para chegarmos a mais pessoas, fazendo aquilo que os algoritmos implicam que se faça aqui nas redes, não é? Que é fazer seguir no podcast, carregar no sininho, classificar 5 estrelas e pôr gosto na plataforma de podcast onde nos ouves, como no YouTube, como nas redes sociais, porque é o mecanismo que temos para poder chegar a mais pessoas e contar contigo para isso mesmo. Pode ser? Um abraço. Vemo-nos por aí.